Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós voltamos a falar sobre o dono do maior poço de água com açúcar do mundo, aquele que se alimenta das lágrimas dos seus leitores, o Nicholas Sparks. Demorei para tomar coragem, mas agora eu voltei e eu fui procurar as sinopses dos filmes para ver qual eu ia falar e eu comecei pelo Homem de Sorte. E eu achei a premissa completamente doida. Falei, vai ser ótimo pro canal assistir um filme chato. Gente, que depressão de filme chato. Daí eu falei, tá, não vou falar de Homem de Sorte porque é muito chato, vai dar 10 minutos de vídeo. Eu falei, vou falar do Querido John, que vocês sempre me pedem pra falar do Querido John. E pelo visto ele vai ser menos chato. Igualmente chato, só que de maneiras diferentes. E daí eu decidi que eu já tinha perdido muito tempo e eu decidi fazer um vídeo que vai falar dos dois filmes. Então a gente vai falar do Homem de Sorte e a gente vai falar de Querido John, que é basicamente mais ou menos a mesma história. Mas sinceramente eu acho que todos meio que são a mesma história. Esse canal me faz cuspir pra cima de um jeito assim diferenciado, porque eu já acabei falando bem de Crepúsculo e agora eu preciso dizer que o Amor pra Recordar e Diário de uma Paixão pelo menos eram criativos. Pelo menos ele dava umas voltas boas pra você ficar triste. Porque esses últimos filmes dele, esses últimos não, vários filmes dele são muito chatos e é meio que a mesma coisa. Tanto que eu comecei a... Depois que eu assisti o segundo eu fiquei tipo, isso não é meio a mesma coisa? E eu fui ver as sinopses dos outros filmes adaptados do Nicholas Sparks. Eu não li o livro, então a gente vai falar só dos filmes, tá? Não sei como vai ser o livro. Mas eu fui vendo que meio que tem um padrão. O que parece é que o Nicholas Sparks, na casinha dele, do lado do poço de água com açúcar, tem um pote. Nesse pote tem 8 assuntos. Esses 8 assuntos são as únicas bases para os livros dele, ou pelo menos pelas histórias dele. Ele sorteia aleatoriamente 5 ou 6 desses 8 assuntos e faz uma história. Sabe quais são esses assuntos? Eu vou falar pra vocês, peraí. Os assuntos são conversas por cartas, serviço militar, cidade pequena no litoral, câncer, a doença, não o signo, o amor é lindo, mas as pessoas que você ama morrem, diferenças sociais, ou seja, um é do bem, outro é do mal, um é uma patricinha, o outro é um soldado, um é divorciado e o outro é casado, sabe? Essas coisas. Um tá vivo e o outro tá morto. E por último, o tempo e a distância vão sim nos separar. Quer ver? Eu vou provar pra vocês. Eu vou pegar alguns resumos, um dos filmes eu vou falar todo que são 10, mas se você procurar, você vai fazer esse bingo comigo e você vai ver que eu tô certa. Primeiro, um filme de 99 chamado Uma Carta de Amor. É sobre a Teresa Osborne. Ela é uma jornalista divorciada que mora hoje numa cidade litorânea. Ela encontra uma carta numa garrafa no mar. Ela fica tão encantada com a carta que ela tenta achar o cara. Ela encontra o autor da carta e é o Garrett, um construtor de barcos que vive numa ilha. Eles se apaixonam, mas o passado e a distância criam uma separação entre eles. Mas o que acontece? Garrett morre num acidente e daí depois que ele morre, ela encontra o quê? Uma carta falando que ele sempre amou ela. Todas as pessoas que você ama morrem. Próximo filme, Um Amor pra Recordar, que já falei aqui no canal. Landon, um jovem rebelde que vive numa cidade litorânea chamada Beaufort, que fica na Carolina do Norte. Eu sei, eu fui pesquisar, é litorânea sim. É obrigado a participar de um projeto comunitário na escola. Ele conhece a Jamie, a filha do pastor, que ela tem o quê? Câncer! E mesmo com as diferenças sociais deles, ele sendo um garoto rebelde e ela sendo uma moça da igreja, eles ainda se apaixonam. Mas daí ela morre, porque todo mundo que você ama morre. E ele se tornou uma pessoa melhor depois disso. Noites de Tormenta, um filme de 2008. Adrienne, uma mulher com problemas no casamento. Eu acho que problemas no casamento também entra, viu? Eles gostam de um divórcio, mas tá. Decide passar o fim de semana numa pousada onde? Beira-mar. Ela conhece o Dr. Paul, um cirurgião em busca de refúgio do seu passado. Adrienne e Paul encontram conforto no outro, ou seja, eles se pegam e eles vivem um romance intenso. O que acontece depois? Paul morre. Morre numa missão médica. E ela encontra o que depois? Uma carta dele, afirmando o amor que eles têm um pelo outro. Ele morreu e encontrou uma carta. Não precisava de carta nesse daí, mas tá. A última música. Connie Miller, uma adolescente rebelde que é enviada para passar o verão com o pai, um pianista que vive numa cidade litorânea. Ronnie se reconecta com o pai e descobre a paixão pela música e se apaixona por Will, um garoto local. Ou seja, ela é da cidade, ele é do litoral, eles têm uma diferença social. A Ronnie consegue se reconciliar com o pai, mas acontece o quê? Ele morre de câncer. Eu tô falando essas tragédias sorrindo, é porque é tudo igual, gente, mas é uma coisa triste se fosse verdade. Mas mesmo ele morrendo de câncer, ela encontra o amor pela música e o amor pelo
Hemsworth, né? Mas enfim. E ela segue em frente com a vida dela. Meu porto seguro. Kate Feldman, uma mulher com um passado misterioso, chega numa cidade pequena litorânea em busca de um novo recomeço. A Katy conhece o Alex, um viúvo com 2 filhos, e os dois se apaixonam. A Katy supera um passado abusivo e encontra um novo amor com o Alex. É revelado que o espírito da falecida esposa do Alex ajudou a guiá-los. Do que a falecida esposa faleceu? Câncer. Isso me faz pensar que talvez, em algum universo paralelo, existe uma cidadezinha litorânea que foram feitos testes radioativos no passado. Então todo mundo que mora lá tem câncer. Todo mundo. Cada casinha branca de frente pro mar tem uma família que viveu uma tragédia diferente. Inclusive, a maior coisa que eles fazem na cidade é a terapia em grupo do luto. Porque todo mundo morreu alguém, um do lado do outro, um morreu pro exército, outro morreu pro câncer, vários morreram pro câncer. Quase todos. Os que não fugiram pro exército. O Nicholas Sparks acha que a gente é piada. Mas deu certo, né? Ele tá rico. Mas enfim, vamos ao filme. Antes de tudo, minha roupa. Eu tô vestida de quê? Eu tô vestida de literalmente qualquer personagem do Nicholas Sparks. Absolutamente nada demais. Eu posso ser qualquer uma delas. Eu posso até ser algum deles, pra ser sincera. O filme começa com o nosso personagem principal, chamado Logan, que é vivido pelo Zac Efron antes da harmonização. Vocês brigaram comigo nos comentários, falando que eu estava sendo insensível. Vocês falaram de maneiras muito educadas, tá? Ninguém foi mal comigo, mas vocês falaram que eu tava zoando com o Zac Efron no filme Um Caso de Família, Negócio de Família, enfim. Falando que ele não tava harmonizado. Ele sofreu uma queda na mandíbula e por isso ele tava assim. Então, eu vi um cirurgião plástico, um médico que eu não lembro o que é, e o terceiro é um médico ortopedista. E os 3 falaram com unanimidade que nunca na história da carreira de nenhum dos 3 uma pessoa quebrou a mandíbula e acabou com hipertrofia do maxilar. Acabou com a boca carnuda. Nunca aconteceu isso, beleza? Mas agora temos Zac Efron antes da harmonização facial e ele tá na guerra. Ele é fuzileiro. E daí ele encontra no chão uma foto de uma moça e atrás tá escrito: mantenha-se vivo, fique a salvo, beijo. Quando ele vai abaixar pra pegar a foto, alguma coisa explode e ele não morre na explosão. E daí um soldado amigo dele do nada falou: ah, você achou essa foto? Essa mulher aí é o teu amuleto da sorte, ele é um anjo na sua vida. Ele fala: claro que é, e os dois tomam isso como verdade. Daí ele tenta encontrar o dono da foto, mas não encontra. Ele vai no bar, vai fazendo foto, não acha ninguém. E daí ele fala: então tá, então ela é minha. E a partir desse momento ele passa mais X tempos na guerra, sobrevivendo loucamente, porque ele tem esse amuleto da sorte, que é essa foto dessa mulher desconhecida que deixou no chão. Falei pra vocês que era um começo legal? Pena que é chato. Mas tá, ele sobrevive e ele tá indo embora da missão dele, e esse amigo que parece o amigo do Chris, sabe? Que fala: ela tá tão na sua? Então, ele tá assim: mano, essa mulher é muito teu anjo da guarda. Você tem que ir lá agradecer ela. E ele: o quê? Agradece ela salvou tua vida várias vezes. É ela que você tem que ir lá agradecer. Ele fala: talvez. Ele sai do serviço militar e vai morar uns dias com a irmã. Na irmã, ele tem crises de estresse pós-traumático. Primeira vez é com os filhos dela jogando videogame, e os tiros do videogame assustam ele. E a segunda vez é quando as crianças que viram o tio dele levar susto com um tiro resolvem acordar cedo, pular na cama dele. E ele ataca as crianças. Por que foi pular? Você viu o teu tio doido com os tiros do videogame? Daí a irmã dele, muito compreensiva, olha pra ele e fala: meu querido irmão Logan. A Logan também tem um cachorro, um pastor alemão chamado Zeus. Ele vai estar no filme inteiro. Fala: meu irmão Logan, você sabe que existem profissionais especializados pra lidar com esse tipo de problema? Ele faz: E ele vai começar uma coisa que tem nos 2 filmes, chamada Qualquer Coisa Menos a Terapia. Ele decide stalkear a foto da desconhecida que ele achou no chão e vê que é o mesmo porto de uma cidade. E ele decide apenas falar pra irmã: vou me achar. Ele pega o cachorro e ele caminha. Ele não pega carona. Ele não faz nada. Ele não vai de bicicleta. Ele caminha até a cidade do farol para encontrar ela. Chegando lá, ele pergunta pra pessoas na rua: você conheceu essa moça aqui? Você conheceu essa moça aqui? Você conhece essa moça aqui? Essa moça aqui? Daí alguém falou: sim, ela mora lá na fazenda. E ele fala: massa, vai lá na fazenda. Chegando na fazenda, ele chega, começa a conversar com ela e fala que ele veio pra falar uma coisa pra ela, só que ele não consegue falar as palavras. Ruim, assim, tipo, ele tá tipo: eu não sei exatamente pra que eu venho aqui. Ela falou: você veio pelo emprego. Ela tem uma fazenda que é tipo creche de cachorro, que também adestra cachorro, que também leva cachorro pra passear. Ela tem toda uma linha de negócio relacionada a cachorro nessa fazenda. E ele fala: emprego. Eu aceito o emprego. Se quiser me dar um emprego, eu aceito. Ela fala: mas o que você era? Fala: eu era um fuzileiro. Fala: mas você quer cuidar de cachorro? Agora eu quero. Vou adorar cuidar de cachorro agora. Adorava ser um fuzileiro e vou adorar cuidar de cachorro. Tem um cachorro? Zeus. E daí ela fala: fuzileiro. E você veio da onde? Ele veio do Colorado. E ela fala: e como você veio aqui? Ele falou: andando. Eu fui no Google Maps.
São pelo menos 18 dias pra ele andar do Colorado até Louisiana, que eu peguei só os estados. Dá mais uns 2 dias sem chegar até a cidade mesmo que ela tá. 18 dias! Ele prefere andar 18 dias pra encontrar a foto de uma desconhecida do que ir na terapia. E daí depois ele prefere arranjar um emprego como cuidador de peão. Ele é peão! Como peão da fazenda do que falar a verdade pra ela, que é uma verdade bem estranha. Eu também não sei se eu teria coragem de contar. Mas ela acha de estranhíssimo um homem andar 18 dias, ex-fuzileiro, e vir pra cá porque sim, por causa de emprego. E ela fala, não vou te dar um emprego não. Mas ela mora com a avó. A avó dela não tá pra perder a vida. Ela pensa assim, nossa, que cara gato, se ele for doido eu vou morrer logo mesmo, então eu vou ficar com ele. E daí ela contrata o Logan pra trabalhar na fazenda, porque ela fala, eu também preciso de ajuda. Não é só você que precisa de ajuda. Se ele for doido, a gente vê o que faz. E ele começa a trabalhar. Eu sempre falo pra vocês, e zoo, sobre a Manic Pixie Dream Girl, que é uma personagem feminina criada unicamente pra resolver os problemas do homem no filme. Ela traz espontaneidade, ela traz alegria, ela leva ele pra uma aventura, ela faz a vida dele deixar de ser monótona e ela é especial em todos os níveis. O Zac Efron, nesse filme, ele é um Manic Pixie Dream Boy. Mas assim, eu não lembro, desde quando eu assisti esse filme a primeira vez até hoje, eu não consegui lembrar de um personagem tão desgraçadamente feito pra iludir mulher. O Logan andou 18 dias sem tomar banho e chegou assim. Essa é a cara de um homem que tava caminhando pela floresta por 18 dias. Assim, ó. Segundo que tem uma coisa que ele ama na vida é fazer trabalho braçal. A segunda coisa que ele mais ama é fazer trabalho doméstico. Ele adora limpar, adora varrer, adora deixar tudo arrumado, sabe? Todos os bichos da fazenda imediatamente amam ele. Todos. Ele chega no primeiro dia e ele já conserta um trator, porque ele também tem essa competência de conserto de coisas. A coisa que ele mais gosta de fazer no período de tempo livre é ler. Ele ama muito ler. E ele só conseguiu fazer 1 ano de faculdade. O que ele fez? Filosofia. Nós temos um fuzileiro, leitor, filósofo, que sabe consertar coisas, adora trabalho braçal e adora arrumar uma casa. Mas não acabou. Não acabou. Uma hora ele entra na casa pra entregar a chave e não tem ninguém. E o que ele faz? Ele toca piano, porque ele também sabe tocar piano muito bem. Então nós temos o nosso fuzileiro com poder autolimpante, que é amado pelos animais, que gosta de trabalho braçal, que gosta de consertar coisas e sabe consertar coisas, porque ele conserta um barco também no futuro, que adora fazer trabalho doméstico, que ama ler e que adora estudar filosofia. E mais pra frente a gente vai ver que ele não liga de ser uma figura paterna pra criança que ele acabou de conhecer. A única coisa bizarra que ele fez foi perseguir uma foto andando por 18 dias. Mas se você tem todo o resto, eu aceito. Se você tem literal... fora que é o Zac Efron, né? Vira ele sem camisa. Então, o filme inteiro vai ser esse homem sendo essa perfeição inexistente pra ela. Ele não tem um arco de personalidade, ele não evolui, ele não muda, ele não piora, ele apenas é. Ele é tudo que todas querem. Mas tá, vamos voltar pro filme. A mulher que não queria contratar ele se chama Beth, e ela tem um ex-marido abusivo. Péssima pessoa, um cuzão, que não gosta da ideia de ela ter contratado um homem pra trabalhar lá. Porque ele é policial e ele é filho do prefeito. Então eles são as pessoas mais influentes dessa pequena cidade. E pra esse filme ter o mínimo de tempo autorizado pra ele legalmente ser considerado um longa-metragem, eles enfiam coisas. Então o que acontece? Eles andam muito com o cachorro do lado. Então, mostra a Beth passeando com vários cachorros e depois passeando com um cachorro só. Daí corta pro Logan passeando com o cachorro dele. E daí corta pra todos os cachorros juntos passeando numa paisagem bonita. Tem muita caminhada e cachorro junto. Tipo, o filme teria 1 hora se não fosse esse monte de caminhada com cachorro o tempo todo. Eles caminham muito com os cachorros. Vários cachorros pra passear o tempo todo. E o filho da Beth, ele é outra criança que nasceu com 45 anos, assim. Outra criança que reencarnou lembrando das coisas do passado. Só falta aquela criança fumar um cachimbo. Ele ama jogar xadrez. Ama jogar xadrez. Tanto que ele chama o Logan pra jantar e ele pede pro Logan pra eles jogarem xadrez. E ele humilha o Logan no xadrez. Ele também ensaia violino escondido na casa da árvore dele porque ele não se acha bom bastante para os outros verem. Ele pega o violino, pega a partitura e vai até a casa da árvore ensaiar violino secretamente. Ele também sabe fazer mágica. E a mágica ele aprendeu com o falecido irmão da Beth, que é o dono da foto. Então agora a gente já sabe que o dono da foto é o irmão da Beth que morreu também no serviço militar. A Beth que tá vendo que o Logan praticamente não tem defeitos, já tá tipo... Oi. Tá cada vez achando mais qualidades nele, porque ele é só qualidades. E ele tenta por, tipo, 2 segundos e meio falar a verdade pra ela e fala, tipo, eu tenho uma coisa pra te contar. Daí ela fala o quê? Daí ele fala, então,
E daí ele desiste de falar. Ele desiste de falar de novo. E daí ela fala, não se preocupa, a gente vai ter muito tempo juntos. E ele fala, tá bom. E ele vai morar numa casa completamente fodida, cagada, destruída. Porque sim, porque ele quer construir, sei lá, arrumar a casa com as próprias mãos. Daí corta pra Beth, com a avó dela, colocando flores no túmulo do irmão. Túmulo esse que fica num cemitério na beira da água. E eu também, eu tô toda cheia das preocupações, né? Eu fui procurar no Google qual que é a distância mínima pra você conseguir construir um cemitério perto da água nos Estados Unidos. E a distância mínima é 30 metros. Mas a maioria das cidades pede pelo menos 250 metros. Vocês me digam, vendo essa foto aqui, você acha que tem 250 metros de distância dessa água? Sabe o que isso quer dizer? Que a gente tem uma cidade onde todas as pessoas tomam banho na água dos seus parentes falecidos. Cidade estranha. Dava um filme de terror. E todos viraram zumbi porque a água foi contaminada. Daí depois de colocar as flores, a Beth tem um surto raivoso. Ela fica tipo, não, meu irmão, meu irmão. E ela quebra as flores e ela chora. E quem que vai lá? Logan, e abraça ela de forma carinhosa e protetora. E ela aceita a proteção, porque quem não ia aceitar? Todos nós íamos aceitar. E ela conta como eles eram muito próximos. E como eles brincavam juntos. E como todo mundo ficou muito mal depois que ele nunca mais voltou da guerra. E ele faz... foda. Faz assim na cabeça dela, tipo, nas costas. Foda, foda, foda. Complicado mesmo. Não é fácil. Morrer é triste. E daí isso faz ela pensar, meu Deus, ele me abraça de forma carinhosa. Gostei dele. E daí já corta pro Logan ser uma figura paterna para a criança também. Então, não basta. Não basta. Tipo, primeiro ele consola ela e depois ele vai ser uma figura paterna. Quem tá bravo com isso? O pai de verdade da criança, que tá achando um absurdo ele ter duas figuras paternas. E um dia que a criança vai passar o final de semana com o pai, ele acaba machucando o nariz, porque o pai dele quer que ele vire homem. Então ele deixou a criança entrar em situações de violência. Na verdade, ele se machucou jogando beisebol. E daí a Beth fica brava, ele começa a ser violento e o Logan faz o quê? Protege ela do marido estranho, mal abusador. A Beth já tá, tipo, se tremendo inteira, assim, ela olha pra ele e ovula, assim, ela tá tipo, meu Deus, esse homem que ama meu filho, toca piano, e ela chama ele pra sair. E daí a gente descobre que ela passa pano pro ex-marido dela, porque a família dele é muito poderosa, e ele ameaçou de tirar o filho dela. Até porque o avô dela, da criança, tem os juízes comprados e a polícia comprada. Então não seria difícil tirar a guarda da criança nessa cidade ou onde todo mundo toma banho com seus parentes falecidos involuntariamente. Depois da cerveja, a Beth leva ele para um lugar porque ela gosta de ficar sozinha, porque ela tem esse lugar, é um barco que era do pai dela, dos pais dela, que não funciona mais. Ela leva ele lá, e daí eles têm um momento de flertação, mas sem pegação, e daí ela deixa ele em casa, e depois ela vai voltar pra casa dela. Ele dá um beijo nela, e ela também fala aquela frase que só falam em filme. Se você já falou isso alguma vez, me conta nos comentários, que eu quero saber. Que é quando um cara beija a moça e ela fala, eu não sei se eu consigo, faz tanto tempo, sabe? E daí o zagueiro fala, não, foda-se, vem cá. Você merece ser beijada a todo segundo, a todo tempo, a todo momento. Nessa hora, ela teve que segurar a calcinha dela, assim, ó, porque a calcinha quase caiu pela força das palavras dele. A força gravitacional em volta dos dois aumentou quando ele falou, assim, né? Ela falando, você merece ser beijada todos os dias, todos os momentos da sua vida. Ela teve que fazer, tipo... Só que quem corta o momento deles? Um policial amigo do ex-marido dela, que fala que eles estavam passando da velocidade para que os dois se afastassem e ela fosse embora. Porque é nesse nível que ele manda da cidade. E daí, depois desse momento ótimo, no outro dia, a Beth tá lavando a louça e ela tá olhando pra ele como todas nós sempre olhamos pro Zac Efron, né? Ela só falta babar, assim. Enquanto o Zac Efron tá carregando peso, pegando um saco de cimento, colocando no chão, alimentando os bichos, forma máscula, e ela tá assim, ela não disfarça. Não disfarça mesmo. À noite acaba a luz e o Logan vai ver o que tá acontecendo e a gente encontra aquela criança, que a criança tá o quê? Ela tá à luz de velas, jogando xadrez enquanto lê um livro sobre xadrez. Ele tem tipo 7 anos. Lendo seriamente um livro sobre xadrez e ele vai lá e eles começam a se pegar e daí a luz volta e daí todo mundo vai tomar sorvete. E depois disso, agora eles são uma grande família feliz. Logan, Beth e criança super inteligente. Logo após disso tem o aniversário da criança. Quem que tá lá? O pai da criança, que não tá gostando desse relacionamento. Ele faz o quê? Ele ameaça tirar a criança de novo. Falando, eu não acredito que você tá namorando com o andarilho. O que não é mentira. Não é mentira. Se eu falar pro juiz que você tá trazendo gente da rua pra morar aqui e colocar a vida do meu filho em risco, eles vão me entregar a criança. O que, novamente,
não é completamente mentira. Mas a gente não tá do lado dele porque ele é mau. Ela fica com medo e termina com o Zac Efron por, tipo, 2 horas. Ela fala, não dá pra gente continuar assim. Você não sabe pelo que eu estou passando? Ele fala, você merece coisa melhor. E à noite, a avó dela fala, você realmente merece coisa melhor. Você tá com medo, você é uma cagona. Cagona! Vai ficar com macho. Cagona que não se impõe. A avó dela é toda afrontosa, sabe? Naquele momento que ela tá se sentindo uma vítima, ela lembra do Zac Efron sem camisa e fala, vou me impor. Sem nenhum motivo, do nada, assim. Ela falou, vou me impor. Chega lá, dá uma carteirada materna no pai da criança. O pai da criança fica tipo, epa! Ela sai de dar a carteirada com o empoderamento dela, vai correndo pra casa do Zac Efron. E os dois têm o tango do demônio. Só que uma coisa engraçada é que a casa do Zac Efron é toda cagada, né? Mas ele dorme com uma mosquiteira. E daí ele tá deitado na cama, ele parece a Bela Adormecida. Ele tá muito mágico naquela cama branca com mosquiteira. Eles voltam a ser uma família feliz, porque por 2 horas eles não foram. Zac Efron convence a criança a tocar violino na igreja enquanto ele toca piano. Eles brincam no barco, eles brincam na água, eles brincam com cachorros, tá todo mundo muito feliz. O ex-marido que descobre que o Zac Efron veio aleatoriamente caminhando com a foto da ex-mulher dele, conta pra ex-mulher dele. E fala, olha, normalmente esse tipo de cara, ele chega traumatizado da guerra e tal, e eles se apegam a alguma coisa, eles podem ser violentos. O que, novamente, não é mentira, a gente não sabe nada sobre o Zac Efron. Nada. A não ser todas as maneiras como ele é perfeito. Todas. Inclusive, tem um filme chamado O Convidado. Não sei se vocês já assistiram. É sobre um soldado que aparece na casa de uma mulher falando que era amigo do ex-marido dela na guerra. E acontece um final bem diferente. Se vocês quiserem procurar, o nome é O Convidado. É bem legal esse filme. Também tem homem bonito fazendo coisa feia. Ela fica tipo, ah, meu Deus, essa foto. Ele invade a casa do Zac Efron, rouba a foto pra falar, olha aqui a foto. Ele roubou a foto sua. Ele tá obcecado por você. Zac Efron chega. E ele, que por 2 vezes não tinha palavras, agora encontrou todas as palavras. E falou, então, eu tava na guerra, eu achei tua foto no chão, e você meio que me salvou da morte. Sem pressão, você meio que salvou da morte. E eu vim aqui te agradecer, também sem nenhum motivo, mas eu vi que você era gata, mais gata que na foto, a gente acabou se pegando. Mas eu só vim pra te agradecer porque você salvou minha vida. E daí ela olha pra ele e fala, não era pra salvar a sua vida, era pra salvar a vida do meu irmão. Como se aquela foto realmente tivesse algum significado real. Os dois estavam na guerra. A sorte foi o Zac Efron ter morrido. Fim. Ela é só uma desculpa. Mas ela fala, era pro meu irmão ter ficado vivo. Saia daqui. E ele sai, porque ele é um bom homem e ele entende consentimento. Então toda vez que ela manda ele sai sem reclamar de cabeça baixada. Só sai. Ele sai e a criança que já se apegou no cara... Porque a mãe não tem uma seleção de não mostrar pra criança que ele vai ser o novo papai dele. Sai correndo e fala, Logan, você me prometeu. Que ele falou que nos fuzileiros navais um cuida do outro e ele é o outro cara sendo cuidado, a criança, e, tipo, eles são amigos pra sempre. Ele fala, você prometeu que a gente ia ser amigos pra sempre. E ele fala, pois é, mas tua mãe não me quer aqui. Tchau. E daí ele entrega um livro sobre xadrez pro Logan e fala, você precisa mais que eu. E os dois se abraçam, Zac Efron vai embora e a criança fica lá, desenvolvendo um novo trauma infantil. Porque a mãe dele fez ele se apegar com o segundo papai, que tá indo embora. Beth descobre que o Zac Efron, além de ser um peão perfeito, ele secretamente consertou o barco dela e ela começa a chorar de desespero. Ex-marido da Beth começa a beber loucamente de dia, encontra o Zac Efron na rua, quase atira nele, mas o Zac Efron é rápido e o Zeus, que é o cachorrinho dele, ajuda e ele consegue tirar a arma da mão do policial e tirar as balas, né? Tirar o cartucho de balas e entrega pro colega policial dele e fala, eu não sou uma pessoa ruim, e continua andando sem rumo. À noite, na chuva, o ex-marido chega na casa dela e fala assim, a gente vai ser uma família. E daí ele pega forte no braço dela e ela fala, não, já acabou, meu bem, acabou. Acabou, não tem. Fala, então eu vou pegar essa criança agora. A criança escuta e sai correndo. Ela sai correndo pra onde? Pra bendita da casa da árvore, que fica no lugar mais perigoso da história, porque fica no alto de uma montanha, tem um rio passando embaixo e a ponte mais fraca da história. A criança sai correndo na tempestade, sobe, mas a ponte cai, daí o pai vai lá tentar salvar a criança, daí o Logan, que encontrou uma foto no livro, volta pra devolver a foto, vê que tá todo mundo morrendo na água, tenta salvar os dois, só salva a criança e o pai da criança morre. Oh, que tristeza, né? Todos nós ficamos tão tristes com essa morte. Zac Efron fala que chegou pra contar, fala, a foto do seu irmão tava dentro do livro, vim devolver a foto, mas vendo pela tatuagem dele, eu sei quem é o seu irmão. Seu irmão é o que eles chamavam de Aces. Ele era o chefe do batalhão e ele morreu salvando todo mundo, então ele foi um grande herói. E ela fala, massa, top, continua morto, mas massa, obrigada. E daí ele fala, massa, tô indo, e daí ele vai embora no pôr do sol e ela fala, não! Fica! Você pertence aqui com a gente. E eles se beijam e o filme acaba. Querido John é um filme que me confundia profundamente, porque Dear John, que é o nome original, é o termo que eles chamam para carta que as esposas recebem
quando seus maridos morrem na guerra nos Estados Unidos. Pessoal, Dear John Letter. Então eu já imaginei que ele ia morrer no final, mas não morre. Ele não morre. Mais gente morre, mas ele não. Só que no mesmo ano de 2010, a atriz principal lançou um filme chamado Cartas pra Julieta, que também tem a ver com carta. E esses filmes pra mim eram o mesmo filme, até ontem. Porque no mesmo ano ela lançou 2 filmes centrados em carta. O que é estranho, né? Mas, tá. O filme Querido John começa onde? Na guerra. O John é o quê? Um soldado. E ele tá todo atirado, assim, falando. Quando eu estava atirado, eu só conseguia lembrar de moedas. Da fábrica de moedas que nós fomos. Mas a história não começa por aí. Começa muito antes. Daí nós temos um flashback. Flashback de quem? Do John. Na onde? Na praia. Surfando. Daí ele para no pier, assim, pra olhar o mar. E daí mais na frente tá a Savannah e mais um cara que gosta dela, olhando o mar também. A bolsa da Savannah cai no mar. E ela fala, não, meus pertences mais valiosos. Mas quando a gente vê o mar, parece que a bolsa tá completamente vazia. O cara que tá interessado nela não quer ter uma ferida na coluna, sabe? Ele não quer pular numa água desconhecida. Então ele sai correndo e dá a volta pra poder salvar a bolsa da menina. O John, que não tem medo de morrer, apenas pula. Pula de 5 metros, assim. Pega a bolsa e entrega pra ela. E daí, quando ele tá entregando a bolsa, a gente vê o Channing Tatum, o Magic Mike, sem camisa, bronzeado, com o pôr do sol refletindo no bronzeado dele, deixando ele mais dourado ainda. Fazendo assim com o maxilar, pra ficar com o maxilar bem quadrado, fazendo uma cara de modelo, assim. E nessa hora, aquele cara interessado percebeu que ele perdeu. Porque não tem como ganhar daquele homem no pôr do sol, salvando a tua bolsa. E a Savannah também percebeu isso, né? Que ela olha pra aquele homão entregando a bolsa molhada dela, e fala tipo, eita, vamos comer um churrasco lá em casa? E ele fala, vamos. Uma coisa que tem nos 2 filmes, eu não citei no outro filme, é que os 2 personagens, tanto do Zac Efron quanto do Channing Tatum, do Magic Mike, é pra eles serem figuras perturbadas com passados misteriosos. Só que eu acho que não deram muito material de atuação pra eles, porque os 2 são bons atores. Então, eles parecem o filme inteiro que estão emos. Eles são assim o filme inteiro. Parece que alguém derrubou o castelinho de areia deles, da cidade litorânea que eles moram. O filme inteiro, eles estão tipo... E quando eles não estão tristinhos, parece que eles estão com a pressão baixa. Eles estão tipo... O filme inteiro, os 2. Ele vai no churrasco, ele faz amizade com as pessoas, ele faz amizade com um homem chamado Tim, que ele tem um filho que tá dentro do espectro autista. Se chama Alan. E ele chega todo faceiro, abraça a Savannah e começa a conversar com o John. E ela olha pra ele e fala, meu Deus, ele não fala com ninguém, mas ele falou com você? E ele fala, Eles têm um date todo bonitinho. No final da noite ele chama ela pra sair de novo e ele vai caminhando até a casa dele à noite. O Tim, com o Alan, encontra ele no meio do caminho e coagem ele a ter uma carona e falam que se ele não cuidar bem da Savannah, ele vai ver. Só que ele fala isso de uma maneira engraçada, porque ele não sabe impor, sabe? Ele fala, eu sou amigo do pai dela, então eu acho importante falar isso, mas se fosse o pai dela, ia ficar bem mais assustador. No outro dia, eles têm um encontro em algum lugar perto da praia. E ele quase não entra no porto, acho que é no porto, porque uns caras falam pra ele não entrar. E daí ele fala, não, cara, faz tempo, faz 3 anos, eu sou outra pessoa. E eles falam, tá bom. Por quê? Porque o John tem um passado violento. O que nós sabemos sobre o passado violento dele? Não muita coisa. Nada. A gente sabe que o passado dele é violento e que agora o exército salvou a vida dele. Enfim, eles não exploram muito mais que isso. Daí à noite eles jantam e a Savannah vai levar o termo clínica de reabilitação de macho para um nível novo. A moça do Um Amor pra Recordar andou pra que a Savannah pudesse correr. Ela, gente do céu, como ela é ajudadora. Mas assim, do jeito que você fala, menina, se protege. Então eles estão num date, ela viu o Channing Tatum, ela viu o John sem camisa, e ela olha pra ele e fala, eu quero conhecer teu pai. No primeiro date, ela vai conhecer o pai dele, que é um homem muito tímido, que coleciona moedas. E ao invés de subir em cima daquele homão que é ela senta com o pai e eles têm uma longa conversa sobre moedas. E ela tá realmente interessada porque ela é especial nesse nível. Ela ama que o pai dele ama moedas. E o Channing Tatum fica, tipo, meio mal, assim, porque ele não tem uma boa relação com o pai. Quando ele vai levar ela em casa, ela olha pra ele e fala, seu pai te ama muito, você não deve ser tão má com ele. E ele fala, tá. E daí eles continuam saindo. No outro dia, a gente descobre que ela tá nessa cidade ajudando a construir a casa de uma família que perdeu tudo. Ela tá passando as férias dela construindo uma casa. Ela é essa pessoa, gente. Ela é essa pessoa e piora tanto. E daí os 2 conversam, os 2 se pegam e agora são
um casal. Então, o que no outro filme a gente tinha caminhando com cachorros, dessa vez a gente tem indo surfar. E também temos caminhando. E temos caminhando para ir surfar. E nós temos saindo do surf para caminhar. Eles fazem muito isso no filme inteiro. E às vezes eles ajudam a construir a casa da pessoa que perdeu tudo. E daí um dia ela tá sentada na praia e ela tá triste porque eles vão se separar. Porque o tempo e o espaço vão sim separar ele. Ele vai voltar para fazer uma missão dos serviços especiais onde ele tá e ela vai voltar pra faculdade. E ela tá muito triste, ele tá muito triste. Ele falou, não se preocupa, o nosso amor é mais forte. Nada vai nos separar. E daí ela fala, mas será que não vai? Daí ele fala, não, eu tenho certeza que em um ano a gente vai estar de volta juntinhos. Certeza. E daí a Savannah fala que vai ficar um tempo a mais na faculdade, porque ela conversando com o pai do John, ela percebeu que ela quer trabalhar na área de ensino especial. E daí ele fala, ensino especial o quê? Ele fala, porque teu pai tá no espectro autista também. E daí ele fala, o quê? Você tá louca? Meu pai não é normal, meu pai é estranho. Você acha que eu não sei que meu pai é estranho? Você veio aqui já que não chama meu pai? E ele fica louco da vida. E ela fala, não, calma, não tem nada de errado, tá tudo bem. Inclusive, fora uma única frase, a maneira como eles tratam o autismo nesse filme é uma maneira bem legal, assim. Não tem tantos estereótipos, é legal, eu gostei bastante. Será que o Nicholas Sparks tem alguma coisa, alguém na família? Tá, assim, o filho do Nicholas Sparks foi diagnosticado com autismo. Tá, é por isso que ele tem. Ok. Ele estereotipou todos os personagens. Todos os personagens têm uma poça, assim, de desenvolvimento. Mas as duas pessoas que são autistas nesse filme, não. Elas são bem feitinhas, assim. Então, é por isso. Ele conhece o sintoma. Ele fica tão bravo que ele sai do lugar onde tá todos. E aquele cara do começo do filme, que era interessado na Savannah, chega pra fazer uma piadinha, ele dá um soco na cara do cara, dá um soco na cara do Tim e sai bravo. Daí ele se arrepende, vai lá pedir desculpa, a Savannah não tá lá, ele escreve no bilhete, eu te amo. Ela aceita sem perguntar mais nada sobre o passado violento dele, sobre o fato de ele perder rapidamente a noção da realidade. Ela não acha nada estranho, ela só aceita. E fala, eu também te amo, daí os dois se perdoam. Ela janta com o pai deles e eles se despedem porque ele vai fazer operações especiais do exército. E daí eles decidem conversar por carta. Então, 70% da atuação desse filme é um dos atores assim. Sério. Eles devem ter gravado esse filme em um mês, porque é basicamente eles assim, lendo as cartas um do outro. Só isso. Só. Eles leem muita carta um do outro e eles vão se conhecendo. E o John vai fazendo missões especiais secretas pelo mundo. E uma coisa ótima é que todas as missões especiais do exército são extremamente pacíficas. Eles são praticamente voluntários da ONU, assim. Eles vão para países genericamente africanos ou genericamente muçulmanos e lá eles são ajuda. Eles participam das feiras. Eles conversam com as crianças. Eles são super do bem. Porque é isso que um exército de operações especiais faz. Ele vai para fazer amizade. E a Savannah, que além de estudar, ajudar as pessoas no geral, ela também aproveita momentos que ela pode pra visitar o pai do John pra conversar com ele, porque ela é especial desse nível. E daí um dia ela tá conversando com o pai do John e ele mostra a moeda preferida dele, que é uma moeda que o John encontrou. Ele ganhou de troco de um sorvete, é uma moeda que foi impressa errada. E ela é muito valiosa no mercado de colecionadores de moeda. E a Savannah falou que a criancinha, o filho do Tim, foi lá brincar com os cavalos da fazenda dela. E ela fala, crianças como o Tim têm essa habilidade de detectar pessoas boas de pessoas ruins. E daí ele responde falando, pois é, meu pai também tem isso, porque a gente foi vender a moeda pra um cara e ele não achou o cara muito suspeito e não vendeu pra esse cara. Com isso, eu queria muito perguntar pra vocês. Eu sei que eu tenho muitos amigos do canal que são do espectro. Qual é o relacionamento de vocês com o estereótipo do autista místico no cinema? Que é tipo, a criança que consegue detectar os verdadeiros sentimentos, que consegue separar o bem do mal, que pode te avisar que alguma coisa errada vai estar acontecendo, que na verdade foi pra aprender, mas ensinou a todos nós. Qual que é a relação? Porque eu já vi muito comentário no TikTok sobre pessoas do espectro autista falando, cara, a gente é gente normal, para de chamar a gente de anjo. É essa imagem santificada das pessoas autistas nos filmes. O que vocês acham sobre isso? Eu gostaria muito de saber e ler. Mas tá, eles continuam trocando carta. John tá voltando da missão dele, acontece o quê? 11 de setembro. Que se você nasceu depois de 2001, foi a queda das Torres Gêmeas. Isso fez com que esse serviço de militar de operações especiais ficasse meio que cabreiro, assim. E todos já tinham se oferecido pra continuar a estadia deles em missão, caso fosse necessário que eles fossem pro Iraque, beleza? Beleza. Só que o comandante deles é uma pessoa bem legal e fala, vocês têm um final de semana inteiro pra pensar se vocês querem fazer isso mesmo, porque depois que vocês voltarem, eu não sei quando que vocês vão poder sair de novo. Ele usa esse final de semana pra ir ver a Savannah. Eles fazem o quê? Tentam levar o pai do John pra conhecer os pais da Savannah. O pai do John não consegue e eles acabam deixando ele em casa. Nesse almoço de família, a Savannah descobre que o John vai voltar pro exército e vai ficar mais 2 anos, pelo menos lá. Ela fica mal, ela fala, cara, se a gente não ia ficar junto pra sempre, agora você vai ficar pra sempre no exército? Ele fala, desculpa, o que você quer que eu faça? Ela fala, pois é. E daí eles se pegam. E daí eles se conhecem biblicamente e prometem continuar juntos por 2 anos.
a distância. Ele vai pra guerra. E eles continuam trocando cartas enquanto ele tá no Iraque e de repente as cartas param. Ele começa a ficar mal, ele começa a ficar depressivo. Do nada, as cartas desaparecem. Ela não manda. Ele pega o telefone especial do exército, tenta ligar pra ela, ela não atende. E daí depois de um tempo ela manda uma carta do nada falando assim: então, querido John, eu vou me casar. Eu te amo, você é a luz dos meus dias, você é a lua das minhas noites, mas eu vou casar com outra pessoa. A gente já vai casar tipo semana que vem. Desculpa, beijo, te amo, tchau. E ele fica mal, fica muito mal. Ele bota fogo nas cartas que ela escreveu, ele fica meio emo. E daí, em uma missão, ele acaba sofrendo um atentado, ele é baleado, e ele fica um período de meses X num hospital na Alemanha pra ele se curar dos 2 tiros que ele levou. E daí ele faz aquilo que fazem em filmes, que é arrancar as bandagens sozinho, como se isso fosse uma boa ideia, mas ainda bem quando ele arrancou tava tudo cicatrizado. E ele vai conversar com o comandante dele. E daí nós temos de novo aquele momento de qualquer coisa menos terapia. Porque ele fala: comandante, eu queria te avisar que eu vou continuar no exército. Ele fala: não, meu bem, você levou 2 tiros. Volta pra casa e vai cuidar do seu pai. Ele fala: não, eu vou ficar aqui. Ele fala: mas eu como comandante, vou ser mandado pra outro lugar. Você quer ficar aqui mesmo sem mim? Ele fala: eu acho que eu vou transformar isso numa carreira. Então, ele preferiu continuar em uma guerra do que voltar para casa e lidar com os BOs dele. Fazer uma terapia. Tentar entender por que o pai dele tratou ele daquela maneira. Tentar lidar com o fato da namorada à distância dele, qual ele teve um relacionamento de 2 semanas presencial. Parou de falar com ele. Não. Ele fala: eu vou ficar no exército na guerra. Qualquer coisa menos terapia. E daí ele fica 6 anos no exército. Ele só volta pra casa quando o pai dele infarta. Ele infarta e ele tá em coma. E daí ele tá com vários pesos na consciência, né? Sendo que ele ativamente não quis voltar. E daí agora que ele tem uma nova linguagem do amor, que é carta, ele escreve uma carta pro pai dele, mas o pai dele não consegue ler, ele lê pro pai. Fala: pai, quando eu tava lá tirado, a única coisa que eu lembrava foi aquele nosso passeio até a fábrica de moeda. E ele falou: pai, eu percebi que eu sou apenas uma moeda pros Estados Unidos. Eu fui forjado no ano de 1980 e moldado pelo exército. E a partir do momento que eu estraguei, eles me expulsaram. Eu fui jogado fora como uma moeda defeituosa. É uma analogia muito interessante da maneira como o exército cria soldado, como moedas de uso. Eu achei muito legal. Pena que é mentira nesse contexto, né? Porque o exército queria que ele tivesse uma vida porque ele levou um tiro. Ele queria continuar porque ele não queria ter que lidar com o relacionamento que ele tem com o pai ou com o fato da namorada de 2 semanas dele não tá mais namorando com ele. E daí ele ficou 6 anos fora. Então o exército não tem muito a ver com os BO dele. Ele tá bravo porque o exército expulsou ele quando ele levou 2 tiros. Agora que eu sou um inútil, o exército não me quer mais. Não é não querer, é te preservar, meu bem. Mas tá, ele lê a carta, o pai dele morre, tem o velório, ele tá terminando de arrumar as coisas do pai e ele passa na fazenda da Savannah. Vai conversar com a Savannah, eles conversam por um tempo e ele descobre que ela casou com o Tim. Lembra do Tim do filho? Sim, ela casou com ele. E ele liga pra casa dela e ele fala assim, ela fala assim: o Tim quer te ver. E daí a gente descobre que ele tem o quê? Câncer, nível 4. E a Savannah só casou com ele pra ajudar ele, pra cuidar dele, pra ser a mãe do filho deles. Ela podia ter escrito isso na carta, não podia? Vamos nos afastar porque eu vou me casar com o Tim. Ele tem câncer estágio 4. Vou fazer isso para cuidar deles. Beijo, te amo. Savannah não precisava fazer todo esse esconderijo. Não precisava nem ter casado. Se ela quer ser cuidadora dele, ela podia ser cuidadora dele. Eles podiam passar a documentação legal. Mas não, ela tem que casar. Tá, Savannah. Eles vão lá, conversam com o Tim e o Tim olha pra ele e fala: eu amo muito ela. Eu amo muito ela e ela aceitou casar comigo. Agora eu sei que quando eu partir, meu filho vai ter uma mãe. Mas fique sabendo que eu sei que ela te ama acima de tudo. Eu vejo o amor que vocês têm um pelo outro nos olhos dela. Mas mesmo assim, eu pedi ela em casamento e ela aceitou. Que coisa estranha. À noite, a Savannah e o John jantam. O John fala: por que você não falou comigo? Por que você não me ligou? Você podia ter me dado uma resposta melhor que essa. Podia literalmente me explicar o que estava acontecendo, que eu ia entender. E dela fala: você acha que eu não tentei? Mas se eu ligasse para você, eu imediatamente desistiria, porque só a sua voz me faz desistir de casar com o homem que eu nem gosto pra cuidar dele até a morte. Ela fala assim: eu estava sozinha. Eu não sabia o que fazer. O Tim precisava de ajuda. Eu estava sozinha, não sabia o que fazer. Eu vou casar com um homem que eu nem gosto pra cuidar dele até a morte. Daí eles se abraçam, ela mostra as cartas que ele mandou pra ela tem todas as cartas guardadas. Ela fala que tem um tratamento experimental que é muito caro, que eles gostariam de tentar, porque ela abriu um Aras de terapia pra crianças no espectro e teve que fechar o Aras. Os pais dela venderam uma casa na praia, eles usaram todo o dinheiro na casa da praia. Eles fizeram campanhas de arrecadação pra conseguir pagar o tratamento dele, o dinheiro acabou. Então eles estão completamente sem dinheiro, a Savannah e o Tim, e ele tá cada vez pior. John fala: foda, e vai embora. Ele faz o quê? Ele pega toda a coleção de moedas, vende a coleção de moedas,
dá o dinheiro secretamente para Savannah. Savannah usa esse dinheiro para fazer um último tratamento no time que pode se despedir dos seus amados. Ele tem 2 meses de cuidados paliativos sem sintomas, então ele pode se despedir da... E daí ela decide contar isso pro Jon como? Em carta. Porque ele volta pro exército e ela manda uma carta falando da doação. E dela fala assim, eu não sei o que foi pior de me despedir. As 2 primeiras semanas com você ou as 2 últimas semanas com o time. Ela podia ter uma vida, né? Mas tá. Mas eu só queria te mandar uma carta porque eu não mando carta faz tempo e eu queria ter alguém pra conversar. E daí lê a carta. E daí um tempo X se passa e ela tá tomando um café e passa o Jon de bicicleta com o cavanhaque mais falso que você pode pensar na história. Eles se encontram e eles se abraçam. Fim do filme. A segunda vez que eu vi os filmes pra poder fazer esse vídeo, eu deixei sem brincadeira na velocidade 1.75 e o filme parecia normal de tão lento que acontece as coisas. Eu nunca consegui deixar nada na velocidade 1.75. Normalmente eu deixo 1.25 pra poder anotar tudo certinho. 1.75 parecia que o filme tava normal, de tão devagar que acontece as coisas. E é isso, gente. Não sei quando voltamos pra vila do Nicholas Sparks. Mas, se você gostou desse vídeo, conta pra mim nos comentários. Não se esquece de curtir esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscrever no meu canal. Eu recebi uma dica de uma inscrita minha falando que talvez as inscrições estejam sendo desinscritas. Então pare um momento para olhar para o botão embaixo e ver se está escrito inscrito. Se não, se inscreva. Por que não se inscrever? Eu sou tão legal. Se você não quiser ver o filme, é só você não assistir. Você passa no teu feed e fala, estranho esse filme, não quero ver. Você pode. Não vou te julgar por isso. E se você gostar, não se esqueça de me mostrar para alguém. Temos coisas na descrição, temos grupo no Telegram. E se você quiser ser membro, você pode ser membro também. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.